diria que nós vivemos uma forte crise de representatividade no sistema político brasileiro, mas esse não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Diversos países vivenciam essa crise do sistema político. Basta dar como exemplo o fato de que um candidato como Donald Trump está tendo todo o destaque que está tendo nos Estados Unidos. Não tem como imaginar que um candidato como Trump possa fazer sucesso no sistema político que esteja saudável. Um outro exemplo são os partidos que estão renovando a política na Espanha, os Cidadãos e o Podemos, são exemplos de como, ao redor de todo mundo, a política está precisando ser repensada. Eu acho que alguns fatores levam a esse cenário de um modo geral, especialmente o avanço da tecnologia nas últimas décadas, faz com que a gente tenha acesso a um nível de informação, de diversidade de informação e de capacidade de integração através de redes de cooperação espontâneas e diversas, como nós nunca tivemos antes. E isso certamente tem trazido impactos no sistema político que nos fazem questionar até que ponto o sistema político tradicional, necessariamente mais burocrático e mais vagaroso, pode dar conta das demandas sociais existentes ao redor do mundo. Mas assim, sem dúvidas, apesar da crise do sistema político ser um fenômeno mundial, no Brasil nós temos peculiaridades muito expressivas que formaram a crise atual. É porque nós vivemos uma sobreposição de diversas crises. Nós temos uma crise de representatividade, nós temos uma crise econômica, como o colega falou na abertura do evento, mas nós temos também uma crise moral, uma crise policial, uma crise no sistema de saúde. Aqui no Rio de Janeiro, especialmente, nós vemos várias notícias sobre o colapso do atendimento do sistema de saúde. Enfim, nós temos diversas crises que se somam. Se a gente fosse fazer uma digressão, nós poderíamos tentar voltar até as origens do patrimonialismo português para pensar como se deu a formação do sistema político brasileiro, onde sempre ficou muito caracterizada uma associação espúria entre elites sociais e políticas e empresariais com o Estado, que sempre, ao longo da nossa história, foi muito utilizado para favorecer diversos grupos mais próximos ao poder. Mas a gente não tem tanto tempo assim para fazer uma perspectiva tão histórica, então eu gostaria de dar um exemplo que eu vi hoje, quando estava embarcando em Recife no jornal digital, pelo celular, eu vi uma notícia que me chamou muita atenção, que aconteceu no Distrito Federal, e eu acho que sintetiza e exemplifica muito bem como as diversas crises que nós vivemos no Brasil impactam na vida da pessoa comum, aquela que não tem o privilégio e a oportunidade de estar aqui hoje debatendo conosco aqui na UFRJ. É o caso de Dona Maria Josefa, uma idosa de 72 anos, de Brasília, que já é aposentada e, sentindo os impactos da inflação sobre a sua renda, decidiu que iria empreender e vender água mineral na rua, em Brasília, como um modo de complementar a sua própria renda. Até que ontem, fiscais da prefeitura abordaram ela e, como ela não tinha nenhum tipo de licença da prefeitura, apreenderam toda a mercadoria que ela estava. Dona Josefa é hipertensa. E, segundo o relato de testemunhas na reportagem, a abordagem dos fiscais foi com aquela educação típica dos funcionários públicos bem-humorados. Foi extremamente agressiva. Dona Maria
teve um pico de pressão, passou mal, precisou ser socorrida e foi internada no hospital, teve um AVC, um acidente vascular cerebral, a partir de uma abordagem grosseira e absurda de fiscais da prefeitura que queriam impedi-la de vender água mineral para complementar a sua renda. Evidentemente, toda a família dela estava mobilizada no hospital, o que inclui filhos, netos e bisnetos, mas eu acho que a grande questão de por que essa história ilustra as crises que se sobrepõem no Brasil e atingem o cidadão comum está no fato de que, nessa história, o que ocorreu foi que o Estado olhou de cima para baixo o cidadão, o indivíduo. E é isso que acontece sistematicamente no Brasil. O Estado nos olha de cima para baixo. É isso que faz com que ele se ache autorizado a nos impedir de vender água mineral. É isso que faz com que ele se sinta autorizado a criar várias barreiras artificiais, como licenças, que nos impedem de livremente buscar a realização dos nossos sonhos e desejos. E esse modo de olhar de cima para baixo se manifesta em diversas outras áreas. O Estado olha de cima para baixo também quando escolhe priorizar gastar recursos com a Olimpíada e deixa o sistema de saúde colapsado. O Estado olha de cima para baixo também quando os políticos fazem tantos esquemas de corrupção, mensalão, petrolão. O Estado olha de cima para baixo quando tem uma trajetória de crescimento do gasto fiscal tão expressiva como tem no Brasil, desde a Constituição, sem intervalos. É engraçado porque muitas vezes a gente fala sobre ajuste fiscal, arroz, e quando a gente vai analisar a trajetória fiscal do Estado brasileiro, mesmo com tantas pessoas falando sobre ajuste, ele não para de crescer. O que acontece é, no máximo, uma desaceleração do crescimento do gasto. Isso tudo ocorre sem que nós debatamos o quanto nós queremos pagar de imposto. Simplesmente parece não importar aos políticos qual é a opinião da sociedade brasileira. Eles simplesmente expandem o gasto. É sobre tudo isso que precisa ser transformado. O Estado brasileiro precisa parar de olhar de cima para baixo. Nós precisamos, para isso, diminuir o poder de Brasília, diminuir o poder dos políticos, e empoderar os cidadãos, os indivíduos. Ninguém deve ser tutelado. A gente precisa lembrar que, para que cada um seja livre, cada um precisa andar com suas próprias pernas. É claro que nós precisamos estender a mão para aqueles que estão caídos, para que possam andar. Mas o Estado precisa parar de querer substituir as pernas das pessoas. Acho que essa é a grande mudança que a gente precisa.